Agora a gente vai fazer a questão 7.81. Nela ele fala que tem um banco de tubos por onde passa um ar a 1 atm, 5 metros por segundo e a 0 graus Celsius. Dentro desses tubos passa um refrigerante, um gás refrigerante, que está a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Para resolver ele pede no problema qual é a capacidade de refrigeração do ar, né, com esses tubos, e pede a diferença de pressão na região dos tubos. Para fazer esse exercício, a gente tem as considerações da pressão local 1 atm, ar como gás ideal, ar na direção normal ao banco, temperatura dos tubos igual à temperatura do refrigerante que passa dentro, número de fileiras de tubo 25 e número ND, né, que é o número de tubos por fileira 15. E o arranjo é em linha, no caso dessa questão. Aí, como ele não fala uma temperatura pra gente, para que a gente possa fazer a comparação e ter a temperatura média para poder ter os valores do ar, a gente vai escolher arbitrariamente. Aí escolheu menos 5 graus Celsius, que no final vai ser verificado para ver se está compatível, se não tem que fazer outra interação. Então, com menos 5 graus Celsius, a gente vai na tabela A15, lá não tem esse valor de menos 5, só tem menos 10 e 0 graus. Então, a gente faz interpolação e pega os dados do ar para essas condições e pega só o Prandtl para a temperatura de menos 20 graus Celsius, que é a temperatura lá dos tubos, né? Que é a mesma temperatura do ar refrigerante, que passa por dentro deles. Aí, no caso aqui que a gente tem um banco de tubos, a gente não vai usar só a velocidade do ar que está entrando, a gente vai usar essa velocidade máxima aqui, que é calculada pelo valor do comprimento transversal sobre o valor do comprimento transversal menos o diâmetro de cada tubo vezes a velocidade do ar que está entrando, que deu 10,71 metros quadrados, que é maior do que a velocidade que o ar está entrando. Aí a gente vem e calcula Reynolds. Reynolds calcula pela fórmula clássica, só que com esse V máximo. Esses dados aqui foram da tabela, o V máximo a gente calculou e ele deu, que é o diâmetro dos tubos. Aí deu 6,62 vezes 10 à terceira. Na tabela 7.2, a gente vai pegar esse valor para Nusselt, referido a esse valor de Reynolds. Aí a gente vai calculando com esses dados que a gente já tem, deu Nusselt de 61,718. Esse Nusselt que a gente calculou aqui só é igual ao Nusselt que a gente quer na nossa solução se NL for maior que 16. No nosso caso, NL é 25, ou seja, maior que 16, então esse Nusselt pode ser igual ao nosso Nusselt do problema. Então o nosso Nusselt fica 61,718. Para eu ter no Nusselt, eu venho calcular o coeficiente de transferência de calor. Aí calculo, tenho esse K, tenho o D, que é o diâmetro, tem o K que veio da tabela e tem o Nusselt, eu consegui o coeficiente de transferência de calor. Agora eu vou calcular a área, que é a área efetiva dessa transferência de calor, que é esse N, que é o número transversal vezes o número de tubos, né? Número de tubos vezes o número de fileiras, vezes π d L, que é a área de um cilindro, né? No caso, no sentido do comprimento dele, que é a área que a gente precisa calcular. Calculando essa área, deu esse valor,
Agora a gente vai calcular o fluxo máximo. Fluxo máximo é igual ao fluxo máximo inicial. Final é igual ao inicial, que é igual a esse M geral aqui. Aí a gente pega as características iniciais para calcular esse fluxo máximo. No caso, as características iniciais é para a temperatura do ar, né, que a gente está fazendo isso aqui do fluxo do ar, a 0 graus Celsius, que é quanto que ele fala que o ar está passando. E aí a gente pega a velocidade do ar inicial, o NT, o ST e o L, que é dos tubos, né, o comprimento dos tubos. E aí a gente tem que o fluxo máximo é esse aqui. Depois a gente vai calcular a temperatura final, saída desse fluido, desse banco de tubos, que é calculada por essa fórmula. Como a gente já tem a S, já tem, que é a área, né, superficial, já tem o coeficiente, já tem fluxo máximo, o CP veio da tabela também, que a gente fez para menos 5 graus Celsius. E a gente tem a temperatura de superfície que ele dá, que é a temperatura dos tubos, que é igual a do refrigerante que passa dentro, menos a temperatura inicial do ar, que é 0 graus. E aí a gente calcula a temperatura de saída desse fluido. Depois a gente vai calcular a variação de temperatura LN, porque nesse caso, como a gente tem um banco de tubos, não dá para fazer só uma média aritmética, tem que ser uma variação LN. E aí, dada por essa fórmula, onde a gente precisa da temperatura de superfície que a gente tem, temperatura inicial, temperatura final que a gente calculou, e aí a gente consegue achar essa variação de temperatura LN. Aí agora a gente vai calcular a transferência de calor em si. A gente tem todos esses dados, deu 16,03 kW, que no caso é o que ele pediu, que é a capacidade de refrigeração, né, do banco de tubos. Aí ele pede a variação da pressão nesse sistema. Então a gente vai na figura 7.27a do livro, para Reynolds, que a gente já calculou que o nosso deu 6.620, e para esse valor aqui, que também vai ser correlacionado lá na tabela. Aí da tabela a gente vai tirar o coeficiente de fricção, que mais ou menos pelo gráfico tiramos 0,3, e esse X, que é um gráficozinho também que está junto desse gráfico maior. X é 1 porque ST e SL são iguais. Aí então a gente pode calcular a variação de pressão, que é dada por essa fórmula. A gente tem todos os dados, e aí a gente obtém que a variação de pressão é 1.132,56 pascais. Para saber se essas fórmulas, esses valores que a gente encontrou são válidos, a gente vai conferir se a temperatura escolhida está próxima da real, né? Aí a gente vai calcular aqui a temperatura média com os valores agora novos, que a gente sabe. A gente tem a temperatura inicial, que sempre foi a mesma, 0 graus. Aí agora a gente tem essa temperatura final, que a gente não tinha antes, que a gente calculou que foi menos 13,71. E aí a gente divide por 2. Deu menos 6,85. Ou seja, é perto do valor que a gente arbitrou, de menos 5 graus Celsius. Então essas soluções aqui são válidas, esses valores. Não precisa fazer outra interação.